Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like. E se não gostar também pode deixar o seu dislike, não tem problema, beleza? Bem, hoje eu quero falar aqui sobre os manuscritos egípcios, né, sobre as cópias egípcias. Será que esses manuscritos eles são os melhores manuscritos mesmo que temos do Novo Testamento? Bem, hoje eu vou aqui falar algumas coisas e vocês aí podem refletir sobre o que eu vou dizer. Se você tem interesse de estudar a língua grega do Novo Testamento ou a língua hebraica do Antigo Testamento ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, beleza? No meu curso de teologia eu vou ter uma matéria específica sobre isso aqui, porque cada matéria do curso é eu mesmo que escrevo, né? No caso sou eu mesmo que escrevo, tá? Tanto do curso de grego, quanto do curso de hebraico, quanto do curso de teologia. E aí eu estou fazendo, eu acho que já tem ali umas 30 páginas. Bem, vamos lá falar sobre esse assunto. Normalmente, né, se fala que os melhores manuscritos que temos são os manuscritos egípcios, que vieram ali de Alexandria. Beleza. O que acontece? Eu tenho alguns problemas com essa ideia, porque quando eu vou fazer uma investigação do processo escribal antigo no Egito, eu descubro ali algumas coisas que não me deixam nada confortável em relação ao texto. Um dos pontos é que já no segundo século existiam escribas amadores, ou até escribas ali analfabetos. O processo de alfabetização no mundo antigo era um pouco mais complicado do que temos hoje. Ser alfabetizado em alguma coisa, né, na antiguidade, você poderia levar esse nome de alfabetizado apenas por escrever o seu nome. E vamos ver isso aqui exatamente no Egito. Bem, ali no século II, no Egito existiam, né, os processos ali, os escribas, né, que eles faziam ali cópias, copiavam documentos, caso a pessoa precisasse para alguma coisa. Exemplo, uma pessoa ela queria escrever uma carta para enviar para alguém, então ele ia lá, fazia essa cópia e dava para essa pessoa. Tem um escriba chamado Histirion, eu acho que esse é o nome dele, eu não sei falar egípcio, mas essa foi a transliteração que eu vi do nome dele. Bem, Histirion era um escriba que viveu ali no segundo século e ele fazia ali cópias, ele tinha esse trabalho, ele prestava serviços de escriba. Uma aldeia o contrata, né, para fazer ali algumas funções, né, de escriba, e ele foi muito criticado porque o pessoal começou a chamar ele de analfabeto. Bem, outro escriba chamado Pitaus, para amenizar essa situação, Pitaus ele era o escriba oficial do Alto Egito. Pitaus ele chega e diz, não, Histirion não é como foi a palavra que ele disse, como um todo analfabeto, porque ele sabe escrever o seu próprio nome. Então veja que um escriba ele era considerado não analfabeto apenas por escrever o nome. Então aí no Egito eu já tenho alguns problemas com isso. Inclusive o próprio Pitaus, que como eu disse, né, ele foi o escriba oficial de uma aldeia no Egito. O escriba oficial local, né, daquele local onde ele estava. Pitaus ele mesmo teve dificuldades para escrever uma frase várias vezes. Eu tenho aqui a declaração dele, né, quando ele vai citar. Pitaus ele tinha que escrever repetidas vezes, né, ele estava treinando a sua escrita em um documento grego, né, de cópia, que ele teria que assinar essa escrita em documentos oficiais. Pitaus ele simplesmente teria que escrever o seguinte: eu, Pitaus, copista do lugar, examinei isso. Então ele teria que apenas fazer isso. Então ele estava treinando, né, a sua escrita. E aí você vê, um escriba precisa treinar a escrita? Bem, aí ele escreveu 12 vezes, pelo que tudo indica, nesse texto grego. E nas quatro primeiras vezes que ele copiou, estava correto, tudo perfeito, ele não tinha errado nada. O problema é que da quinta vez até a 12ª vez, ele erra no mesmo lugar. Ele erra na última palavra
omitindo a primeira letra. Ou seja, ele fez isso da quinta vez ali até a 12ª vez. Ou seja, ele erra ali um tanto de 8 vezes no mesmo local. Isso significa que esse escriba, ele era ali o escriba oficial, hein, do local, e mesmo assim ele teve dificuldades para deixar a leitura correta nas 12 vezes em uma simples frase. Bem, quando eu começo a investigar os manuscritos egípcios, eu começo a notar algo semelhante nos documentos gregos do Novo Testamento. Eu tenho aqui, por exemplo, se vocês vão ver o que é que eu estou querendo dizer, tá? Eu vejo omissões de letras quando eles iriam copiar, exemplo aqui em João 1,19, certo? Eu tenho aqui o Códex Sinaíticos, né, que é considerado aí um dos melhores manuscritos do Novo Testamento. O cara ele foi escrever Apes Teilam. Ele escreveu Apes Teilam. Quer dizer, ele esqueceu de colocar a letra E antes dessa aqui. Ou seja, ele omitiu uma letra. Ou ele desconhecia a palavra, ou ele estava apenas ouvindo alguém pronunciar e essa pessoa pronunciou errado e ele escreveu errado. Porque também existia esse tipo de processo. Eu não sei se no Egito existia assim, né? Mas no mundo greco-romano existia o processo de cópias, onde a pessoa pegava o documento, lia e as pessoas elas iam copiando, tá? Mas eu não sei se no Egito existia isso. Bem, só sei que aqui ele omite uma letra, porque essa palavra enviaram, eles enviaram, que é um verbo, né, que está na terceira pessoa do plural, ele omitiu a letra E e essa letra tem que estar na palavra. Então acontece a mesma coisa com Pitaus, né? Pitaus, quando ele foi escrever lá a mesma frase, ele erra várias vezes no mesmo local, omitindo a mesma letra. Bem, e aí eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho um erro do Códex Sinaítico. Já ele foi escrever ali, a cópia ele escreveu errado. Aqui eu tenho o papiro 75, que é tá aí um dos documentos mais antigos que temos do Novo Testamento, que é ali um documento egípcio, né, que vem ali de Alexandria, no Egito. Esse papiro aqui, ele comete um erro gramatical aqui, em João 1,19. Aqui ele colocou Apes Teilem, só que o próprio papiro, ele coloca judeus, né, os judeus no plural, ou seja, os judeus enviou, certo? Isso seria gramaticalmente incorreto, porque substantivo plural requer um verbo plural. E o cara, ele fez essa cópia aqui, eu acho que ele não prestou atenção, ou ele estava com muito sono, ou não sei o que aconteceu para ele cometer um deslize desse. Ou ele era de fato analfabeto, como já existia ali analfabetos no século II no Egito, as pessoas que faziam ali o processo de escriba. Então aqui ele tem Apes Teilem, ele enviou, mas só que o ele está no plural, judeus, não pode ser ele, tem que ser eles enviaram. Então o correto era tirar isso aqui, só isso aqui, ó. Era para ele tirar isso aqui e colocar isso aqui, ó. Fez o Códex Sinaítico. Embora o Códex Sinaítico acerte aqui, ele erra aqui, ele omite ali uma letra. Bem, aí eu tenho também o papiro 72, tá? O escriba do papiro 72, ele comete aqui alguns deslizes, né? Ele comete aqui alguns erros. O que acontece? Aqui ele vai escrever da vida eterna, né? Da vida eterna, ele escreve o seguinte, ó. Ele pega isso aqui, ó. Ele coloca um ômicron. Zoes. Da vida não se escreve assim. Não é com a letra ômicron. Não é com essa letra aqui, ó. Seria com essa letra aqui. Então era para ele colocar essa letra no lugar dessa, para trazer o significado da palavra. Então aqui ele comete um erro, talvez por desconhecer a palavra, por ser um cara ali que não tinha lá ele não tinha prática, né? No caso escribal. Aí na palavra seguinte ele erra de novo. Ele vai escrever eternidade, ele coloca EO, tá?
Eônio, né? Eônio. Ele coloca aqui assim, né? Sendo que para a palavra eternidade, no caso genitivo, não seria eó, seria, por exemplo, aiônio. Aió, tem que ser aqui, ó. Ai, ele colocou el, ou seja, talvez ele desconhecia a escrita da palavra. Então aqui ele comete dois erros seguidos. Ele erra em uma palavra escrita, depois ele erra a escrita da outra palavra novamente. Bem, aqui eu tenho isso aqui no próprio 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 3, tá? Versículo de número 7. Essa palavrinha aqui, que é a palavrinha co-herdeiros, né, que você vai ali achar em 1 de Pedro 3. Aqui, essa escrita aqui, ó, suncleronomos, do papiro, no caso não está no papiro 72, né? Aqui o papiro 72 ele escreve a palavra errada. A forma correta seria essa aqui, tá? Com essa letra aqui, ó, que é o gama. Mas o papiro 72, ele coloca o quê? Um ni, que é um N. Então não era para estar aqui um N, era para estar exatamente o gama. Ele, talvez por desconhecer a palavra, escreveu errado, né? Então aqui você tem isso. Mas por que isso também pode ter acontecido? Pelo simples fato que quando essa letra aqui, ó, essa letra aqui, ela está antes dessa aqui, essa aqui vai ter um som de N e não um som de G, como em go, né? Então aqui vai ter um som de N antes do capa. Aí, se ele copiou por ouvir, talvez ele, por ouvir a pronúncia som e não sug, né? Então ele deduziu que seria um ni. Mas caso ele conhecesse a palavra mesmo, ele não erraria, porque os outros escribas de outros manuscritos, eles colocaram a palavra corretamente, tá? Como você vai ver no próprio texto alexandrino, escribas eles colocaram a palavra corretamente. Mas aqui o escriba ele errou trocando uma letra por outra. Então veja, em um versículo só, o papiro 72 ele erra 3 escritas, tá? Aí você tem erro aqui, você tem erro aqui, né? E daí sucessivamente. Um dos pontos também é que, pelo que eu olhei, né, eu estou aí analisando os papiros do Novo Testamento. Ontem eu concluí o papiro 46 no livro de Efésios. Eu peguei do verso 1 até o último versículo do capítulo 6. Aqui eu tenho algo interessante, né? No papiro 46, em Efésios 1:3, essa parte aqui em grego é a parte que diz, se você olhar aí na sua Bíblia, você vê: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eulogetos, Roteos, Caipateiro, Tukirion, Remon, Jesus Cristo. Então aqui, o papiro 46, ele omite isso aqui inteiro. Ele pega essa parte aqui, ele omite. Aí depois dessa parte aqui, Cristo, ele coloca o que está ali em nossas Bíblias, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e tal. Então esse o qual ali, né, que ele coloca o qual quem? Não sei porque não tem nada antes, né? Bem, então assim, você vê que isso aqui é um processo mesmo que o cara ele omitiu, talvez por pular linha, ou por estar com sono, ou por ser de fato mesmo ruim, quando ele estava copiando, ele não estava prestando atenção. Pelo que eu vi, no papiro 46, no livro de Efésios, ele tem muitos erros, esquece letras, acrescenta letras, ele tira palavras inteiras, ele tira frases, ele faz um monte de coisa também ali, ele coloca palavras que não fazem sentido dentro do texto do próprio versículo, não fazem sentido, ele coloca singular onde devia ter plural e daí sucessivamente. Então quando eu começo a observar os escribas ali já no século II, que eles viveram no Egito, e eu começo a observar as práticas, os erros que eles cometiam e que eles eram chamados de analfabeto, eu começo a olhar os documentos egípcios do Novo Testamento, eu não vejo diferença nenhuma. Os caras eram realmente ruins em copiar textos, pelo menos ali no Egito, né?
Então o que acontece? Papiro 46, ele tem muitos erros no próprio livro de Efésios. O papiro 75, ele não fica atrás. O 72, ele tem tanto erro que eu fiquei em dúvida se o escriba do papiro 46 ou o do 72 seria pior. Eu não sei qual dos dois é pior neste caso. Então, assim, quando eu vou investigar a história ali no Egito e começo a observar algumas coisas, e eu começo a olhar o texto do Novo Testamento, eu fico assim pensando, e não é que esses caras eram realmente ruins, ou eles não sabiam grego, ou eles apenas conheciam as letras e não conheciam as palavras, e aí, meu amigo, é problema. Então, pelo que eu analisei também do papiro 72 no livro de Pedro, 1 Pedro, né, eu estava ali vendo, analisando versículo a versículo, ele comete ali, acho que 3 erros por verso, 2, sabe, tem vezes que ele faz correto, tem vezes que ele não faz correto, e aí é uma complicação. Então, assim, se eu digo que esse texto aqui é o melhor texto do Novo Testamento, então, assim, eu fico preocupado. Preocupado porque, de fato, eu não sei o que é original e não sei o que não é. Porque essa leitura aqui, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, essa leitura aqui, ela é atestada no próprio Códex Vaticano e no próprio Códex Sinaítico, que são aí considerados os 2 melhores manuscritos do Novo Testamento. Mas o papiro 46, que é mais antigo ainda, que é do ano 200, praticamente ali 150 anos antes, ele omite a passagem inteira. Bem, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Me aguarde aí os próximos vídeos que será de grande valia para vocês, beleza? Deus abençoe a todos e até lá.